Abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. A igreja bem sabe que nós estamos sendo alimentados pelo Senhor em duas séries expositivas: pela manhã em Gênesis, à noite em Efésios. Mas visto que eu ainda estou voltando e me recuperando, eu preciso ser mais objetivo nessa noite. Então eu preferi não voltar à nossa série, mercê de Deus, na semana que vem, retornar. João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, mais uma vez de forma especial, graciosa, a entendermos a palavra do Senhor e por ela, Senhor, nos transforma, visto que só a Tua palavra é a espada do Espírito. E o Senhor, de forma maravilhosa, opera em nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da Sua palavra, que governa a vida da Tua igreja. Seja então misericordioso, abre o nosso entendimento e nos alegra, nos sacia em todas as nossas necessidades, com a Tua palavra viva e verdadeira nessa noite, mais uma vez. Assim nós te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na história de um dos maiores e mais famosos pregadores da Igreja de Cristo Jesus, o pastor inglês Charles Spurgeon, nós temos uma parte muito interessante de sua biografia, que diz que na época da construção do chamado Tabernáculo de Londres, o prédio que foi construído para poder caber aí cerca de 5 mil pessoas, para que ele pudesse pregar pelo menos 2 ou até 3 vezes por domingo, visto a demanda dos londrinos naqueles dias de ouvirem aquele que é chamado até hoje de o príncipe dos pregadores. Diz que um dia, visitando as obras, a construção daquele prédio, ele então, para fazer um teste da acústica, até porque naquele dia os pregadores nos grandes salões de culto pregavam sem microfone, sem nada, então a acústica era muito importante para aqueles prédios. Ele, testando a acústica, ele faz a seguinte exclamação: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os historiadores nos contam que, passados alguns instantes, um dos homens que estava trabalhando na construção desce de onde estava, vem até o pastor Charles Spurgeon e confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, e pede para ser batizado e ser recebido como parte da igreja. Sempre ouvi essa história, e como nós com certeza amamos ler as biografias dos grandes homens de Deus, né, que viveram, principalmente os mais próximos, visto que Charles Spurgeon está mais próximo de nós do que outros homens como Irineu de Leão, como Clemente, os chamados pais da igreja. Ele está bem mais próximo de nós em tempo, mas amando ouvir essas histórias e muito fascinado, às vezes a gente se pergunta: o que será que aconteceu naquele momento? Infelizmente, muitos dos intérpretes da história da Igreja de Cristo são levados muitas vezes pelo certo misticismo. Charles Spurgeon era um homem tão cheio de Deus, tão poderoso na palavra,
um homem tão consagrado e dedicado à oração, que por isso, em um momento, em um dia, testando a acústica da igreja que estava sendo construída, disse esta frase, e esta frase então gerou no coração daquele homem a fé salvadora, e ele professou a Cristo. Ou outros, havia um ambiente, um clima de tamanho avivamento e constrangimento e inclinação ao Evangelho naqueles dias, na Inglaterra, em Londres, e aconteceu isso. Mas à luz daquilo que temos diante de nós, sendo ensinados e instruídos por apenas um versículo do Evangelho de João nessa noite, eu quero mostrar aos irmãos como toda a exposição do Antigo e Novo Testamento são expressos por uma só frase da boca do profeta João Batista. E como que eu creio e me inclino então a interpretar o fato histórico que se passou com Charles Spurgeon, pode ser traduzido para nós nessa manhã que apenas uma afirmação das Escrituras Sagradas, que são a palavra de Deus, apenas uma afirmação das Escrituras Sagradas, que são a palavra de Deus, são suficientes, ou apenas uma é suficiente para transformar o coração dos eleitos de Deus. Uma só frase, um só argumento que contenha a exposição clara do Evangelho de Cristo Jesus é suficiente para gerar fé transformadora no coração de um homem pecador. Quando falamos sobre a suficiência das Escrituras, meus irmãos, nós falamos exatamente isso. Nós estamos afirmando que a pregação da palavra, a leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus são suficientes, porque a palavra de Deus é suficiente. O que gera transformação no coração de pecadores é exatamente o poder de Deus na sua voz. E as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. Nada além, nada aquém. De tal maneira que a própria palavra de Deus exorta a igreja de Cristo que não adicione nem subtraia nada do que foi registrado neste texto, e a maldição ou a condenação prevista para aqueles que adulterarem, adicionarem, subtraírem algo deste texto, na verdade são as maldições do inferno sobre a vida daqueles que alterarem qualquer coisa, seja um tio ou uma vírgula, no texto das Sagradas Escrituras. Nessa certeza, ouçamos então nessa noite o que João Batista fala com muita clareza e de uma forma, novamente lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a espada do Espírito, extremamente afiada para os seus ouvintes, para os leitores das Escrituras, que foram os primeiros leitores de João, e para todo aquele que ler e ouvir a palavra de Deus, entendendo o que está sendo dito aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos muito bem que João Batista está sendo interpelado aqui por alguns representantes do Sinédrio. O Sinédrio, nos dias de Jesus, era um governo de 70 homens que representavam a população. E nesses 70 homens haviam vários partidos teológicos distintos, correntes teológicas
que eram, na verdade, partidos, movimentos populares nos dias de Jesus. Dentre deles, os mais famosos eram os fariseus e os saduceus. A grande ênfase da teologia farisaica era: não temos mais o território de Israel, não temos mais reis judeus sobre Israel, descendentes de Davi, não temos mais sequer toda a liberdade de culto como tínhamos anteriormente. E vimos que mesmo praticando todos os ritos e com toda a purificação ritual e as peregrinações até Jerusalém, até o templo, não se cumpriram então as profecias ou a interpretação que eles tinham das profecias do Antigo Testamento, e não temos mais como alcançar o favor de Deus. Os fariseus então diziam: o que precisamos fazer? Interpretar a lei de Deus à risca, em cada mínimo detalhe, e buscar justiça própria, ou justificação das próprias mãos dos homens para o próprio povo. De uma forma mais simples, era como que, se seguirmos de fato toda a lei de Deus, alcançaremos o favor de Deus. Os saduceus discordavam, eram ferrenhos opositores dos fariseus. E os saduceus afirmavam o seguinte: na verdade, nós não temos como cumprir a lei de Deus. Israel jamais se submeteu à lei de Deus e foi fiel à lei de Deus. O auge histórico, todos os grandes momentos da história de Israel contemplavam a pureza do culto, a purificação ritual do culto. Então, para os saduceus, o reino de Deus viria, e o rei de Deus viria, a vitória sobre os impérios desse mundo viriam quando eles fossem fiéis em todas as práticas rituais no templo. Então, os dias sagrados, as peregrinações, o sacrifício sendo oferecido, quando houvesse uma unidade, uma uniformidade de todo o povo no templo, assim então o reino de Deus será estabelecido. E uma ênfase ainda maior nessa diferença é que os fariseus acreditavam na ressurreição. Por isso eles entendiam que um reino físico de um filho de Davi seria o prenúncio para o estabelecimento final do reino de Deus sobre a terra. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então a única expectativa que eles tinham é de uma revolução humana, histórica, aonde de fato eles pudessem colocar um dos descendentes de Davi no trono. Por isso, o movimento liderado por João Batista incomodava muito estes governantes teológicos dos dias de João e de Jesus. E estando ele então às margens do Jordão, ele batizava grandes multidões que vinham de todas as regiões. E por isso, eles queriam averiguar com João qual tipo de cumprimento profético eles poderiam enxergar na pessoa de João para defender as suas posições teológicas. Aqui, a partir do versículo 19, nós vemos as perguntas feitas a João: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Ou seja, eles querem saber quem é. É o Cristo, é o Messias, é Elias, porque eles tinham um entendimento, sim, de Isaías capítulo 40, que Elias voltaria, ou no ministério de Elias viria para anunciar a vinda do Messias. Ou é um profeta, depois de quase 400 anos de silêncio entre o ministério de Malaquias e de João Batista, será que teriam de fato um profeta como nos dias de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel? Eles precisavam se situar teologicamente. João Batista não se via como nenhuma dessas pessoas. Pelas palavras de Cristo, nós sabemos que ele estava até mesmo equivocado. Jesus disse que João Batista de fato foi aquele que cumpriu o ministério de Elias.
Ele não era Elias que retornou do céu, ele não era Elias reencarnado, mas a missão que era atribuída à figura de Elias, ou ao ministério de Elias, foi cumprido por João Batista. João, na verdade, não se via como nada. Ele se via como um homem que cumpria a vontade de Deus. E ele dizia da seguinte forma: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Versículos 26 e 27. Ao declarar o que declarou a respeito da pessoa de Cristo Jesus, que é um argumento teológico completo, a perfeita interpretação de Antigo e Novo Testamento, João Batista se vê como absolutamente ninguém. Alguém que não tinha condições, diante da glória do Filho de Deus, de se colocar como um escravo. Os escravos mais rebeldes, os fujões, os que davam muito trabalho, como penitência eram colocados na porta das casas para desamarrar as sandálias dos visitantes ou dos moradores que vinham das viagens, dos chãos empoeirados, e lavar os pés daqueles homens. Era humilhante, mesmo para um escravo, servir ao seu senhor lhe tirando os sapatos e lavando os seus pés. João Batista diz que ele reconhece quem ele é e a sua indignidade de diante do Filho de Deus, do Messias, sequer ser considerado um servo, um escravo humilhado. Quando ele vê Jesus, no dia seguinte que havia sido interrogado por estes homens, ele responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está ao mesmo tempo cercado por homens que o interrogam, que o investigam, que querem ter algum tipo de entendimento teológico para defender o seu partidarismo diante do Sinédrio de Jerusalém. Mas ele também está cercado por uma multidão de milhares e milhares de pessoas, de Jerusalém, de toda a Judéia e de vários outros lugares, que viam seu encontro para o batismo de purificação, para a confissão de pecados e o arrependimento. Assim, João faz este argumento. Primeiro, ele olha para Jesus e aponta para ele, dizendo que ele é o Cordeiro. A palavra aqui, para qualquer saduceu, para qualquer fariseu e para todo judeu que, se dispondo a sair de suas casas, vai até o encontro de João Batista para praticar um rito de purificação veterotestamentário muito claro. Batismo com água para a purificação não é uma coisa dos crentes dos nossos dias. É uma prática da lei. E João Batista poderia fazer isso única e exclusivamente porque ele era sacerdote. Seu pai, Zacarias, era sacerdote e servia no templo. Então, sendo ele da tribo de Levi e filho de sacerdote, era descendente direto de Arão. E sendo ele assim, tinha direito de batizar para a purificação. O reconhecimento era notório. O seu reconhecimento escatológico, ou seja, em que momento da vinda e da aplicação do reino João fazia parte, também tomou a atenção do Sinédrio. Então, quando eles escutam e quando João faz o argumento que ele é o Cordeiro, todos os ouvintes entendem. Porque não pode haver batismo com água de arrependimento para a purificação de pecados sem que haja o sacrifício de um cordeiro sem mácula. Isso é uma marca no seio do povo de Deus que está enfatizado na lei de Moisés, que está ilustrado na história do livro do Êxodo, na saída do povo do Egito, na Páscoa, mas que já era praticado pelos pais do povo de Deus muito antes dos dias de Moisés. Abraão
nos mostra esta prática quando nós vemos no capítulo 22 do livro de Gênesis que ele é provado por Deus a entregar o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. E o Senhor não permite que Isaque seja sacrificado, providenciando um cordeiro. Também nós temos no livro de Jó, e nós entendemos que o livro de Jó está bem antes, dos dias de José. Então, ali nos dias, nos descendentes de Noé, que são tementes a Deus, e nós vemos nos livros de Jó, principalmente no primeiro capítulo, que após um tempo de seus filhos e filhas se reunirem para festas e banquetes, Jó chamava todos eles e oferecia sacrifício ao Senhor, dizendo: será que algum deles cometeu pecado contra o Senhor? E fazia um ritual de sacrifício e purificação sobre eles. Todos os ouvintes de João Batista sabiam muito bem que não tinham como dissociar essa ideia de que eles, sendo batizados com água para purificação e arrependimento, poderiam alcançar o favor de Deus sem o sacrifício de um cordeiro. Mas além de ser chamado de cordeiro, a segunda coisa que nós vemos aqui é que João chama Jesus de Cordeiro de Deus. E isso para nós é muito importante. Veja, eu lembro alguns anos atrás, o tio da Juliana trouxe uma prensa francesa. E todas as vezes que a gente sentava para tomar café ali na casa de voinha, ele fazia questão: não, quem vai passar esse café sou eu. Aí ele foi, passou e chegou e colocou assim: esse é gota de ouro. Todo mundo tinha que tomar, não, o meu é melhor, é o gota de ouro. Teve um dia então que uma das irmãs dele, tia Eliette, foi e passou o café, e eu na mesa falei assim: este café ficou tão bom quanto o tio Elias. O tio Elias passou, isso é gota de ouro. Ele não se deixou por vencer, foi lá e passou de novo na sua prensa francesa e voltou: este é gota de rubi. Passava alguns dias, a gente voltava lá, ele passava de novo o café: este é gota de diamante. Então ele só aumentava o valor e o grau do elogio para o seu café. Então a qualificação é muito importante. Nós não podemos fazer isso de forma alguma como um tipo de brincadeira, e sem dúvida nenhuma o reverendo Elias Medeiros não fez usando o nome de Deus. Quando se tem aqui a qualificação de Cristo como Cordeiro de Deus, João está falando algumas coisas que são fundamentais à fé cristã. A primeira delas é a qualificação do Cordeiro. Um cordeiro que qualquer homem deveria trazer, escolher em seu rebanho, ou comprar de alguém que era pastor de ovelhas, para usar no sacrifício. Ele deveria ter a idade certa, deveria ser um cordeiro jovem. Ele não poderia ter qualquer mancha, não poderia ter qualquer defeito, jamais com algum osso que tivesse sido quebrado. Ele precisaria ser perfeito. E assim como fazia de uma forma jocosa com a família, qualificando o seu café em pedras preciosas cada vez mais preciosas, quando nós sabemos que homens oferecem cordeiros e que eles são perfeitos e sem máculas, qual será a qualidade, a perfeição, a preciosidade do cordeiro que o próprio Deus oferece? A segunda coisa que nós ouvimos aqui também é que há uma inversão na ordem. Quando João Batista aponta Jesus e diz que ele é o Cordeiro de Deus, ele está fazendo uma inversão na ordem sacrificial. Porque na verdade toda pessoa, todo homem, todo sacerdote sacrificava ele diante de Deus, para Deus, um cordeiro. Mas quando nós ouvimos que Jesus é o Cordeiro de Deus, nós estamos agora entendendo o mistério do Evangelho, que na verdade
para cumprir a vontade de Deus, para se satisfazer, para executar a justiça necessária diante da dívida que o homem tem contra Deus, é Deus quem precisa intervir, é Deus quem precisa oferecer, é Deus quem precisa presentear com graça o homem pecador. O homem não tem como apresentar Cristo. É interessantíssimo isso. Mesmo sabendo ser Cristo perfeito, nenhum homem pode entregar a Cristo. E as Escrituras nos deixam muito claro que Cristo, na verdade, se entregou. Nenhum homem tinha poder para colocá-lo na cruz. Toda a obra e todo o sacrifício de Cristo é, na verdade, uma oferta de Deus. Deus requer para si uma oferta para o pecado, e Ele sabe, nenhum homem pode fazer isso. Então Ele inverte a ordem e oferece em favor do seu povo, em favor dos seus eleitos, um sacrifício que há de agradá-lo. Nós vemos essa ideia quando então temos a afirmação: eis o Cordeiro, a necessidade de sacrifício de um Cordeiro para a purificação dos pecados, mas o Cordeiro de Deus, sua perfeição, e ao mesmo tempo o único que de fato pode oferecer, só Deus pode oferecer um sacrifício que seja agradável ao próprio Deus. Ele então fala sobre o propósito dessa obra de Deus, e ele afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É impossível falar sobre o sacrifício de Cristo para uma pessoa que não se considera pecadora. O grande desafio que muitas vezes nós temos ao pregar o Evangelho a um descrente é que ele primeiro tenha entendimento da sua necessidade de Cristo. Eu converso com muitas pessoas queridas, próximas a mim, e elas têm um linguajar que você muitas vezes acredita que essa pessoa foi criada no Evangelho, e na verdade muitos foram pessoas e amigos que eu conheço de infância, que foram criados comigo na mesma igreja. E quando eles falam, citam teologia assim, fantástica. Eu lembro, por exemplo, de uma vez ter sido interpelado pelo meu irmão, antes dele se converter. E aí ele falando algumas coisas, e eu dando meus posicionamentos. Eu era seminarista na época. Eu falei: não, eu entendo que isso está errado, é assim que funciona, tal. E no entendimento do meu irmão, na sua cultura e de sua tradição pseudo-cristã, ele chegou e falou assim: você na verdade é um liberal, você está rompendo com as tradições da Igreja de Cristo, você é um anátema e tal. Ficou irado, tal. E aí, conversando com um colega no seminário no dia seguinte, muito chateado, foi uma discussão muito pesada, muito triste. E aí ele falou assim: mas o seu irmão, ele conhecia meu irmão, e o seu irmão, ele é convertido? Eu falei assim: convertido ele não é, mas é tradicional. Ele sabia tudo da tradição cristã, sabia todas as doutrinas, era o melhor em qualquer gincana bíblica de jovens de acampamento. Ninguém ganhava dele, ele sempre foi o melhor, mas não era crente. Existem muitas pessoas no seio da Igreja de Cristo, na igreja evangélica, na igreja reformada, que estão ali, mas ainda acreditam que estão em algum tipo de barganha com Deus. Como alguém que chegou para mim recentemente e disse assim: não, porque eu estou fazendo isso e aquilo da minha vida, que não é muito agradável a Deus. Eu sei que isso me coloca como um crente assim, tanto quanto reprovável. Eu não sou o melhor dos presbiterianos, mas eu frequento a igreja tal, eu levo os meus filhos para a escola dominical, eu quero que os meus filhos sejam preservados dessas visões de mundo caídas, porque
estão na escola dominical, eu quero isso, aquilo. Ele tem uma série de regras e tradições. Membro comungante da igreja, toma a ceia do Senhor, mas ele não tem entendimento da sua necessidade de salvação, da miséria do seu coração e do caminho que ele vive diariamente, que é um caminho de tristeza, de maldição. Ele pensa o tempo inteiro, vários deles com quem eu nos converso, têm entendimento o tempo inteiro de que caminham com Deus de uma forma que podem administrar o certo ou errado. De repente eles podem até argumentar, se colocarem numa balança entre coisas boas e ruins, as boas ainda estão ganhando. E se houver algum momento que eles façam algo muito ruim, eles podem compensar depois com outras coisas boas. João afirma a todos que estão ali: milhares e milhares de pessoas estão cercando João diariamente. Há um grande momento de avivamento espiritual na Judeia. Há um momento de fato escatológico, onde o reino de Deus está sendo preparado e estabelecido. A chegada de Cristo, ela demora um dia. O texto de João diz assim: no dia seguinte. E no dia seguinte ele está fazendo a seguinte afirmação: todos vocês que buscam pela purificação dos seus pecados, todos vocês que estão sendo batizados com água, confessando os seus pecados, arrependidos da sua injustiça e da sua impureza diante de Deus, todos vocês que reconhecem a sua miséria diante de Deus e a dívida diante do eterno Deus sendo impagável pelas mãos de homens, todos vocês precisam olhar para este Jesus, pois somente Ele tira o pecado do mundo. Reconhecer que Jesus é o Cordeiro, o sacrifício perfeito de um Deus que intervém na história da humanidade para inverter a visão sacrificial e Ele mesmo apresentar para Ele mesmo, em favor dos seus, o sacrifício que lhe agrada, é o passo fundamental para aqueles que reconhecem serem pecadores. Ao olharmos para a perfeição da lei de Deus, para suas promessas maravilhosas, para a glória do Deus triuno, para a manifestação dessa glória de forma perfeita no Filho encarnado, todos nós que reconhecemos os nossos pecados diante da glória manifesta de Deus, podemos encontrar redenção em Cristo. E ele termina dizendo que tira o pecado do mundo. Os hereges arminianos vão querer argumentar com sua visão pelagiana, semi-pelagiana, dando força ao homem, dando potencialidade ao homem na salvação, diminuindo a glória de Cristo na obra salvadora, ou a sua suficiência na redenção dos eleitos de Deus. Estes hereges vão ler a palavra mundo e vão achar que é de todo mundo. Mas na verdade, o que João está dizendo aqui é que uma vez que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade e toda a criação, ou seja, todo o cosmos, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os planetas espalhados pelas galáxias e as milhares e milhares e milhões de galáxias que o Senhor colocou no céu para a sua glória, todos foram afetados pela maldição da queda. Então o mundo está impregnado com o pecado. O pecado, sim, é algo que está dentro do seu e do meu coração, destruindo dentro de nós a imagem de Deus, corrompendo a glória de Deus, fazendo que nós atentemos para a glória do homem, para a glória de animais, para adorá-los como
que se eles fossem criador no lugar do Criador, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1 da carta aos Romanos. Mas não é somente o meu e o seu coração. Seria até simples, mas na verdade não há um lugar onde que nós pisemos que não esteja sobre a total maldição de Deus contra o pecado. É por isso que quando eu vejo alguns programas de TV, hoje pela internet, né, textos, chamadas para turismo na Terra Santa, eu já fico assim, eu já ligo meu filtro. Não existe Terra Santa. Não existe nenhum lugar neste planeta, não existe nenhum lugar no universo que tenha santidade intrínseca, que seja puro, que não esteja debaixo do juízo de Deus. Também não existe nenhum homem da mesma forma. Todo ser humano e tudo que foi criado está em pecado. O mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo da maldição da queda. E é por isso que nós também não só devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar aquilo que está em nosso coração, que faz com que a nossa nova natureza continue ainda se degladiando contra o velho homem, mas nós devemos entender e nos alegrar na ciência do que a palavra nos revela, de que toda a criação será destruída e refeita. O que João está nos dizendo, e que faz parte da ampla visão teológica que nós temos dos 66 livros das Sagradas Escrituras, é que não basta que os cristãos morram e ressuscitem e venham viver na pessoa de hoje. Não basta que a igreja de Cristo viva a sua vida de forma santa, fiel e agradável. É necessário também que todos os ímpios sejam condenados, julgados, condenados e exterminados, sendo levados ao inferno e paguem por toda a eternidade. Não basta que a igreja de Cristo seja salva e os ímpios sejam exterminados. O planeta também será destruído e todas as coisas sendo refeitas. Eu sei que eu já fiz algumas críticas aqui, mas as cenas e o imaginário são proveitosos para nós. O livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, infelizmente no final, na última batalha, ele tem uma visão universalista. Ele mostra isso ali, quando ele acredita que os inimigos dos narnianos, também alguns são piedosos e temem o seu próprio Deus e são salvos. Ali claramente ele está falando sobre uma visão que ele acredita na salvação até mesmo de muçulmanos piedosos, dizendo que Alá e Jesus são a mesma pessoa, e quando ele diz que Aslan é chamado por outro nome. Então, mas nesse mesmo imaginário desse livro, há um momento em que os príncipes, os reis e rainhas de Nárnia voltam a Nárnia e ela está totalmente destruída, tudo morreu, a grande guerra acabou, não sobrou nada, é como se fosse um lugar vazio. Então Aslan vem e começa a rugir, e ao rugir, todas as estrelas do céu vêm para a terra. Ou seja, é uma figura do imaginário dizendo que o universo, os céus, os planetas, as estrelas, o sol, todos serão destruídos. Então ele continua a rugir, e uma montanha, na verdade, se levanta e é um grande gigante, e o grande gigante vai destruindo Nárnia e vai acabando e arrasando com Nárnia. E eles assim, como? A expectativa talvez ali dos reis e rainhas de Nárnia é que Nárnia já seria o novo céu e a nova terra, mas a própria Nárnia é destruída.
E aí então vem a visão de C.S. Lewis no imaginário dele. Nesse ponto ele acerta, né? Que nem mesmo a igreja, com seus prédios, com seu corpo, com as pessoas, com seus líderes, será poupada no juízo final. Mesmo os santos do Senhor Jesus Cristo, as Escrituras nos ensinam que quando o Senhor Jesus voltar, todos deverão morrer para ressuscitar, por mais que isso dure questão de segundos. É por isso que nós ainda sofremos o luto no seio da igreja. É por isso que ainda tantos santos do Senhor que nós amamos, e nós podemos aqui, meus irmãos, fazer uma lista sem fim dos eleitos de Deus que viveram na nossa geração, que influenciaram as nossas vidas, que nós amamos, como por exemplo aquele que foi citado, que não foi de nossa geração, mas influencia a nossa geração até hoje, como a primeira ilustração que eu dei, Charles Spurgeon. Morreu jovem, 50 e poucos anos. João Calvino, 50 e poucos anos. Grandes homens de Deus morreram jovens, mas serviram a Deus por muitas e muitas gerações. Todos nós também chegaremos ao fim. O mundo jaz no maligno. O pecado afeta a toda a criação. Assim, meus irmãos, o que aquele homem ouviu da boca de Charles Spurgeon, que não intencionalmente, mas testando a acústica da igreja, que estava só bem vazia, só com os pedreiros trabalhando ali, os construtores com a mão na obra, o que Charles Spurgeon falou era a afirmação de que Jesus Cristo é o cumprimento cabal de todas as promessas de Deus, satisfazendo a Deus em seu sacrifício perfeito, a fim de que todos os eleitos de Deus sejam pelo seu sangue purificados, santificados, justificados e resgatados deste mundo tenebroso, deste mundo que jaz no maligno, para que, ao destruir todas as coisas, os eleitos de Deus retornem com Cristo para a habitação do novo céu e da nova terra. O que Charles Spurgeon fez não tem relação direta com ser ele ou não um homem de oração, mas nós sabemos que ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus. Mas você não precisa esperar ser um Charles Spurgeon para falar fazer essa mesma afirmação e pregar essa mesma frase. Nós não podemos ser místicos, irmãos, e achar que então precisaremos ter doutorado e pós-doutorado, precisaríamos chegar ao nível, pelo menos, a meia altura de Spurgeon, Calvino, Lutero, John Owen, Jonathan Edwards, para que então pudéssemos, como igreja, ver os resultados da nossa pregação. Não, meus irmãos, nós somos chamados a pregar de forma simples e direta aquilo que nós afirmamos ser suficiente. As Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, e afirmar com a nossa boca aquilo que afirmamos nesta mesa, afirmar aos descrentes aquilo que fazemos ao tomar o pão e o cálice. Afirmamos novamente, domingo após domingo, que Jesus Cristo é o único sacrifício perfeito, que o próprio Deus entregou em favor de muitos, para livrar o seu povo do pecado deste mundo, visto que pelo pecado este mundo será destruído. A nossa redenção está no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nossa santificação está no Cordeiro de Deus, que tira e lava o pecado que está nos nossos corações nessa noite.
Um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo nos Estados Unidos, um grande pregador expositivo, ontem fez a seguinte postagem. Ele com certeza alcançou todos os pastores que estavam vendo a sua postagem ontem. E ele colocou uma foto de um pastor cansado, derrubado, e uma plaquinha: você está aqui. E um lugar para onde ele precisava chegar, muito longe, um mapa longe, ele estava no comecinho do mapa, e uma seta escrita: sermão. Ele estava dizendo assim: esta é a minha trajetória todas as semanas. Os pastores também chegam ao final da semana, no sábado de manhã e de tarde, cansados, exauridos, decepcionados, enfraquecidos, sendo tentados e testados por Satanás, enganados, fragilizados pelos seus próprios pecados, desencorajados, certos de que não tem condição alguma de pregar o Evangelho diante da igreja de Deus, reconhecendo que são como João Batista, indignos de, nos curvando, desatar as sandálias dos pés de Cristo. Mas o Senhor, na sua graça, providencia a sua palavra viva e verdadeira para também avivar os nossos corações e para que nós possamos servir a igreja de Cristo com a palavra e com os sacramentos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este Cordeiro, meus irmãos, que está sendo oferecido aqui neste momento. Vejam, nós temos a clara distinção entre a ceia cristã e a missa do Papa, do Anticristo. Não há novo sacrifício aqui, mas o que nos é oferecido é a dádiva de um só sacrifício oferecido. A dádiva da cruz está nessa mesa. O pão é pão, mas o corpo de Cristo espiritualmente nos alimenta. O vinho é vinho, mas ao bebermos o cálice que simboliza o sangue de Cristo, o Espírito nos alimenta. Então nós não sacrificamos novamente. Este sacrifício é perfeito, é o Cordeiro de Deus, e todos os nossos pecados foram purificados ali, pois Ele tira o pecado do mundo. E nós, não sacrificando a Cristo, de forma alguma sacrificando novamente a Cristo, recebemos do pão e do vinho na noite desse dia, para usufruirmos da graça, do fortalecimento, da regeneração, do sustento espiritual, do encorajamento, do renovar do mistério de Deus em nossas vidas, visto que nós cremos no perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, continuemos a caminhar confiando na singularidade, na perfeição, na glória e na suficiência de Cristo como sacrifício vicário em favor dos eleitos de Deus. Continuemos crendo na sua volta e no fim deste mundo que jaz no maligno, que será por ele destruído e refeito. Continuemos crendo na suficiência das Escrituras e proclamando-a de forma simples, mas com fé e ousadia no poder da palavra e não do pregador. Que Deus possa, assim pela sua palavra, nos preparar para esta mesa e abençoar a vida dessa igreja mais uma vez. Vamos orar. Santo Deus de amor, a tua mesa está diante de nós. Dispõe os nossos corações agora, Senhor Deus, visto que ouvimos a tua voz, a celebrá-la com maior alegria. Ajuda-nos, ó Deus de amor, em todas as nossas limitações. Aviva, Senhor, o nosso coração. Que o teu corpo e o teu sangue sejam um alimento genuíno e que nós possamos entender, receber
e perceber o Teu Espírito em nós. Venha, ó Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ministra nesta mesa, assim como acabastes de ministrar pela Tua palavra. Assim nós te imploramos nele. Amém.